do Japão, julho de 2024. China e Rússia realizam exercícios navais. Movimentando dezenas de embarcações militares pelas disputadas águas do mar do Japão. Estamos falando das duas maiores frotas navais do mundo. Trabalhando em manobras conjuntas. Porta-aviões, destroyers, fragatas e submarinos de ambos os países executam essas manobras com uma capacidade de coordenação impressionante. Esses exercícios navais são uma clara demonstração de força e mostram algo que muitos países ocidentais já temiam. China e Rússia têm uma capacidade incrível de trabalhar de forma organizada e coordenada. Mas afinal, por que China e Rússia resolveram fazer isso agora? Bem, existem muitas perguntas pairando no ar, principalmente sobre uma possível aliança militar entre essas duas superpotências militares. Se voltarmos ao início da invasão russa em 2022, podemos perceber que a China já dava sinais bastante claros sobre quem iria apoiar. Na época, boa parte do Ocidente ficou chocada com a invasão, sanções foram impostas e muitos esperavam que a Rússia ficasse isolada. Mas algo inesperado aconteceu. A China, a segunda maior economia do mundo, não só se recusou a condenar a Rússia, como intensificou sua cooperação com Moscou. E agora, em 2024, conseguimos ver melhor os frutos dessa aproximação. Estamos falando de cooperação tecnológica, apoio diplomático mútuo e, é claro, exercícios militares em larga escala, como o que citamos anteriormente. A lista é longa e impressionante. Analisando mais de perto os exercícios militares envolvendo China e Rússia, o que mais chama atenção são suas proporções. São geralmente operações massivas, envolvendo centenas a milhares de soldados, navios de guerra, aviões de combate e até mesmo tecnologia espacial. É como se as forças armadas dos dois países estivessem se fundindo em uma única e poderosa máquina de guerra. Por exemplo, recentemente, China e Rússia realizaram exercícios navais conjuntos no Mar do Japão. Imaginem a cena: dezenas de navios de guerra, incluindo destroyers, fragatas e também submarinos, cortando as águas em formação perfeita. É um espetáculo de poder militar que faz qualquer observador prender a respiração. Mas não para por aí. A cooperação se estende para além dos mares. Na fronteira entre a Bielorrússia e a Polônia, tropas chinesas e bielorrussas, que são aliadas da Rússia, realizaram exercícios militares antiterrorismo. Isso está ocorrendo a poucos quilômetros da fronteira com a OTAN. É como se estivessem mandando um recado para o Ocidente de que estão unidos e preparados para qualquer coisa, chamado de Eagle Assault. Esses exercícios ocorreram em uma data bastante simbólica, exatamente um dia antes da cúpula da OTAN, em comemoração aos 75 anos de existência da aliança. A data também, curiosamente, coincidiu com a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à Polônia, o que foi uma clara demonstração para a Ucrânia e seus aliados de que o inimigo está muito próximo. Mas esses exercícios não são apenas meras demonstrações de força. São principalmente laboratórios de guerra, onde China e Rússia compartilham conhecimento, táticas e tecnologias. A experiência de combate da Rússia na Ucrânia, combinada com a tecnologia de ponta da China, certamente é algo que incomoda os líderes dos países membros da OTAN. Sabendo isso, fica claro entender por que a OTAN chama a China de maior facilitadora da guerra na Ucrânia. Os chineses, por outro lado, dizem se posicionar de forma neutra e negam envolvimento direto no conflito. Mas afinal, qual é o objetivo por trás de tudo isso? Por que China e Rússia estão se aproximando tanto? A resposta é complexa, mas podemos resumi-la em uma palavra: contrapeso.
Tanto Pequim quanto Moscou veem os Estados Unidos e seus aliados como uma ameaça à sua influência global. Eles acreditam que o Ocidente tenta conter seu crescimento e impedir que se tornem superpotências. Ao unirem forças, China e Rússia acreditam poder criar um novo polo de poder capaz de desafiar a hegemonia ocidental. E não é só no campo militar que essa parceria está se desenvolvendo. No campo econômico, a cooperação é igualmente impressionante. Com as sanções ocidentais limitando o acesso da Rússia aos mercados globais, a China se tornou um parceiro comercial vital para Moscou. Petróleo, gás natural, tecnologia. O comércio entre os dois países está atingindo níveis recordes. A China está comprando enormes quantidades de energia russa, ajudando a manter a economia de Moscou funcionando apesar das sanções. Em troca, a Rússia está se tornando um mercado importante para produtos chineses, desde eletrônicos até maquinário pesado. Mas o aspecto mais preocupante dessa parceria, pelo menos do ponto de vista ocidental, é o apoio da China à indústria de defesa russa. Relatórios recentes sugerem que empresas chinesas estão fornecendo componentes cruciais que a Rússia utiliza para produzir mísseis, tanques e outras armas. Pare para pensar, mais de 70% das ferramentas de máquina importadas pela Rússia no final de 2023 vieram da China. Essas ferramentas são essenciais para a produção de mísseis balísticos. É como se a China estivesse alimentando a máquina de guerra russa, permitindo que Moscou continue sua campanha na Ucrânia, apesar das sanções ocidentais. E não para por aí. A China também está ajudando a Rússia a desenvolver capacidades espaciais e a produzir drones. Lembrem-se, os drones se tornaram uma arma crucial na guerra moderna, como estamos vendo na Ucrânia. Apesar dos acordos comerciais entre os dois países não serem tão bons para a Rússia, mesmo assim, ela está conseguindo repor e até expandir seu arsenal. E como você pode imaginar, tudo isso tem um impacto direto na guerra na Ucrânia. Com o apoio chinês, a Rússia está conseguindo sustentar seu esforço de guerra muito além do que muitos previam inicialmente. É como se a China estivesse jogando uma boia salva-vidas para um nadador exausto, permitindo que ele continue na corrida. Mas não pensem que essa parceria é unilateral. A China também tem muito a ganhar. Além dos benefícios econômicos, Pequim vê na Rússia um aliado valioso contra o que percebe como a tentativa dos Estados Unidos de cercá-la e contê-la. Pensem na situação geográfica. Com a Rússia como aliada, a China garante sua retaguarda no norte, podendo focar sua atenção no Mar do Sul da China e em Taiwan, áreas de tensão com os Estados Unidos e seus aliados. E tem mais. A guerra na Ucrânia serve como um campo de testes para as forças armadas chinesas. Embora a China não esteja diretamente envolvida no conflito, está observando atentamente e aprendendo lições valiosas sobre guerra moderna, táticas ocidentais e a eficácia de diferentes sistemas de armas. Mas há quem diga que a China, na verdade, está fazendo malabarismos com bolas de fogo. Isso porque, ao apoiar a Rússia, os chineses provavelmente vão desafiar cada vez mais suas relações com o Ocidente. Se as coisas continuarem evoluindo como estão, há um grande risco de a China ser alvo de sanções econômicas severas, algo que eles vêm se esforçando bastante para evitar. Mas é fato que estamos diante de nada menos que uma reconfiguração do poder global. O mundo bipolar da Guerra Fria deu lugar a uma ordem unipolar, liderada pelos Estados Unidos após o colapso da União Soviética. Agora, com a ascensão da China e sua parceria com a Rússia, estamos testemunhando o nascimento de uma nova ordem multipolar.
Mas o que o futuro reserva para essa parceria? Será que vai se fortalecer ainda mais ou encontrará seus limites? Alguns analistas acreditam que essa aliança é baseada em interesses pontuais, mas que, no geral, os dois países não se alinham bem para se tornarem parceiros mais fortes. Outros veem a parceria como o nascimento de uma nova aliança global capaz de desafiar seriamente a ordem liderada pelos Estados Unidos. Eles apontam para a crescente cooperação militar, os laços econômicos cada vez mais profundos e o discurso cada vez mais alinhado entre eles. E você, o que acha? Acredita que essa aliança entre China e Rússia é firme o bastante? Ou estão apenas em um jogo de interesses com dias contados? Deixe sua opinião nos comentários. Uma coisa é certa: a parceria entre China e Rússia continuará sendo um fator crucial não apenas para o conflito na Ucrânia, mas para a geopolítica global nas próximas décadas. Esperamos que tenha gostado dessa análise que preparamos com muita dedicação. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais análises aprofundadas sobre os eventos que estão moldando nosso mundo. Até o próximo vídeo.